Todo final de ano, quase todo mundo tem o mesmo ritual. A gente pega o nosso caderno ou abre o nosso bloco de notas e começa a escrever tudo aquilo que a gente deseja conquistar no ano seguinte. E tem gente que, além disso, faz um quadro de visualização, cria uma pasta no Pinterest ou até mesmo escreve cartas para o futuro. E eu mesma já fiz isso durante muito tempo da minha vida. E é de fato muito empolgante planejar tudo isso, pensar naquilo que a gente pode conquistar. Mas parece que o ano vai passando e a sensação é de frustração, porque a gente, na maioria das vezes, não consegue colocar em prática, não consegue concretizar tudo aquilo que estava naquela nossa lista. Só que sempre você promete que no ano que vem vai ser diferente e o ciclo se repete ano após ano. E foi assim comigo durante muito tempo, até que eu percebi que escrever as minhas metas, visualizar, pensar positivo, não estava resolvendo e não ia resolver enquanto eu continuasse a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, a mesma rotina. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante, que não adianta a gente desejar resultados diferentes sendo a mesma pessoa. E já faz algum tempo que eu venho seguindo o caminho oposto. Ao invés de listar tudo aquilo que eu quero conquistar, eu listo tudo aquilo que eu não quero levar para o ano seguinte. Sabe aquela faxina de final de ano que geralmente a gente faz na nossa casa, no nosso guarda-roupa, que a gente doa aquilo que a gente não vai usar mais, ou que a gente joga fora aquilo que estava quebrado? Então, é praticamente isso que eu faço. E essa técnica de começar pelo não, né, de definir o que você não quer primeiro, é algo que eu uso muito com as minhas clientes na etapa de posicionamento delas. Porque quando eu pergunto para elas como elas querem se posicionar, muitas vezes elas não sabem me responder. Então a resposta, ela não vem de uma forma fácil. Mas quando eu pergunto para elas como elas não querem se posicionar, geralmente elas já têm essa resposta. E isso acontece muitas vezes porque a gente ainda não tem clareza daquilo que a gente realmente quer. Mas muitas vezes a gente já sabe daquilo que a gente já tá cansado, daquilo que não funciona pra gente ou do que não faz mais sentido. Então começar pelo não encurta o caminho porque já elimina algumas possibilidades e ele te deixa muito mais próximo de saber aquilo que você realmente quer. Por isso que antes de definir o que eu queria conquistar em 2026, eu precisei ser honesta e definir aquilo que eu não gostaria de repetir, aquilo que eu não gostaria de fazer. Porque eu sabia que enquanto alguns padrões continuassem ali, as minhas metas, elas ficariam ali só no papel. E para escrever essa lista, eu precisei olhar com atenção para tudo aquilo que aconteceu no meu ano, fazer uma retrospectiva, de fato, para entender e olhar não só para aquilo que eu deixei de conquistar, mas para o que me impediu de chegar lá, de ter conquistado essas coisas. Sejam comportamentos, hábitos, escolhas que eu fiz. E isso foi muito importante porque muitas vezes a gente até sabe o que a gente precisa mudar, a gente até sabe o que a gente precisa fazer. Mas a gente procrastina, a gente não toma decisões, a gente vai empurrando com a barriga. E quando eu coloquei tudo isso nessa lista e eu comecei a enxergar isso com mais clareza, isso fez surgir em mim um incômodo muito grande, porque eu percebi que aqueles padrões, eles estavam se repetindo há muitos anos. E há muitos anos, eles me impediam de conquistar realmente aquilo que eu colocava ali como meta. E acho que esse é o ponto-chave dessa lista, porque ele te faz encarar o desconfortável. Porque, como eu falei no início, planejar é muito fácil, é muito gostosinho de fazer. Libera dopamina, faz a gente ficar esperançoso. Mas e olhar de fato para o que tem impedido você de chegar lá? Essa parte é desconfortável, mas é muito importante. Então, foi justamente desse incômodo que essa lista nasceu. E porque eu acredito que isso funciona melhor do que só escrever metas. E deixando bem claro aqui, eu não tenho nada contra escrever metas. Eu acho que o problema não é escrever as metas, mas achar que elas sozinha vão mudar alguma coisa na sua vida. E não muda, porque o que muda a sua vida, os seus resultados, é você mesma. Claro que você colocar ali no papel tudo que você quer, você ter essa clareza é muito importante. Mas mais do que isso, você precisa entender que você precisa se tornar a pessoa que tem tudo aquilo que você colocou lá. E quando a gente escreve uma meta, geralmente a gente está olhando só para o resultado final. Porque como a gente cria uma meta, geralmente, a gente coloca o resultado que a gente quer atingir. Então, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ter 100 mil seguidores, eu quero faturar tanto. Então, tudo isso é um resultado. É importante, mas ainda assim é abstrato. E é justamente por isso que a gente escreve metas e não cumpre. Porque a meta, ela vai tentar te levar para um lugar novo, mas os seus padrões antigos, os padrões que já estão instalados, eles vão te puxar de volta. Então, o que acontece na maioria das vezes é isso. Você escreve uma meta, você fica ali super empolgada no início, mas com o decorrer do tempo, você vai voltando para o seu padrão antigo. Você vai continuar vivendo sua vida da mesma forma, do mesmo jeito, pensando e agindo do mesmo jeito. E isso vai fazer com que nada aconteça. Porque esses novos resultados, eles exigem uma versão sua que ainda não existe e você vai precisar construir essa nova versão. E fazer essa lista, definir tudo aquilo que você não quer repetir, aquilo que você não quer mais fazer, eu acho que é tão poderoso porque você está interrompendo padrões. E além disso, você não está adicionando mais coisas à sua lista. Pelo contrário, você está eliminando. Quando você só sai adicionando mais metas, o seu cérebro entende isso como mais trabalho, mais esforço. E isso é tudo que ele quer evitar. Por isso que ele sempre vai pelo caminho familiar e você sempre está no piloto automático. Porque ele quer evitar esse trabalho, esse esforço. Agora, quando você olha para aquilo que você não vai continuar fazendo, para aquilo que você não vai mais repetir, você está definindo limites, você está
interrompendo padrões e falando que isso não cabe mais na sua vida. E é por isso que só depois de fazer isso é que faz sentido você definir aquilo que você realmente quer. Quando você faz isso, quando você faz essa limpeza, você está abrindo espaço para algo novo. Caso contrário, é como se você estivesse tentando baixar um aplicativo, atualizar um aplicativo no seu celular que está com o armazenamento cheio. É como se você precisasse liberar espaço para depois instalar algo novo. Então, antes de você pensar e sair criando a sua lista de metas para 2026, pensa primeiro naquilo que você não quer. Quais padrões você já está cansada de repetir? O que te atrapalhou nesse ano a conquistar e a alcançar as metas que você tinha estipulado, né, para o ano de 2025? O que você não vai mais tolerar na sua rotina, nas suas escolhas, na forma como você vive? Escreve tudo isso e aí sim, depois faz sentido você colocar e montar uma lista ali dos seus desejos, das suas intenções para esse ano de 2026. Mais uma coisa muito legal que eu sempre faço e eu recomendo que você faça também é não escrever só as suas metas, mas quem você precisa se tornar para conquistar tudo aquilo. Então olha para essas metas e pensa, que tipo de pessoa tem esse resultado? Quais são as escolhas que ela faz? Como que ela vive? O que ela prioriza ou o que ela não aceita? E a partir daí, você vai escrevendo e começa a se enxergar já sendo essa pessoa. E mais do que isso, é como se você estivesse construindo essa pessoa, essa nova identidade. E aí você também tem que pensar que a sua rotina, a sua vida, todos os dias, as escolhas que você precisa fazer ali a todo momento vão estar confirmando essa identidade. Cada vez que você agir como essa pessoa ou pensar como ela, você vai estar treinando o seu cérebro. Mas eu acho que esse é um assunto muito extenso e que tem várias outras camadas e que depois eu posso trazer um vídeo mais aprofundado falando sobre isso, porque é um assunto que eu amo falar. Mas a ideia aqui é realmente que você saia do piloto automático, que você pare de escrever metas só por escrever ou só porque todo mundo faz isso no final do ano e deixa lá parado, guardado na sua gaveta e você não coloque tudo isso em prática. É para se comprometer de verdade com você, com seus objetivos e com aquilo que você quer conquistar. Esse foi um caminho, uma perspectiva, uma nova forma de olhar, digamos assim, que me ajudou e eu espero que realmente seja útil para que você possa alcançar tudo que você quer nesse ano de 2026. Desejo um feliz ano novo e uma nova versão. Um beijo e até o próximo vídeo.